Olá a todos. Neste momento da história mundial, encontramos-nos perante um dos maiores desafios no que diz respeito à continuidade da nossa produtividade. Encontramos-nos perante uma das situações em que, talvez de forma inesperada, vamos ter de nos isolar e vamos ter de, cada vez mais, proporcionar aos nossos colaboradores e proporcionar aos nossos clientes também um trabalho remoto, um trabalho isolado. E isso, obviamente, é um desafio. Felizmente, estamos numa situação perfeitamente sustentável do ponto de vista tecnológico e temos à nossa disposição N ferramentas que nos vão ajudar a fazer isso. Neste vídeo, aquilo que vamos conseguir ver é precisamente quais são as melhores ferramentas e os melhores métodos para podermos dar continuidade ao nosso trabalho, ao trabalho dos nossos colaboradores e ajudar os nossos clientes também a ter uma continuidade de negócio, mesmo nesta altura de crise. Talvez seja uma das maiores preocupações é a continuidade do nosso negócio do ponto de vista de software de contabilidade. Todos aqueles que usam o TOC Online, de facto, estão perfeitamente cobertos em relação a este assunto, pois, a partir de qualquer computador, poderão continuar perfeitamente a sua atividade. Porém, aqueles que utilizam o software a partir de servidor local, terão, obviamente, que proporcionar ou obter esse acesso em remoto. Acontece que, para obter esse acesso em remoto, serão necessárias algumas operações. A maioria delas deverão sempre pedi-las aos vossos informáticos. Normalmente aquilo que fazemos é abrir portas de ligação para que possam ligar-se aos computadores que estão localmente no vosso escritório. Vamos exemplificar, você vai para casa com um portátil e poderá ter acesso então ao computador que se encontra no escritório e utilizá-lo de forma exatamente como se encontrasse no seu escritório. Se em casa tiver uma impressora, por exemplo, vai poder também utilizar essa impressora e vai poder continuar a operar exatamente da mesma forma. Este tipo de acesso é o acesso que ocupa menos largura de banda e talvez seja das coisas mais importantes neste momento, porque vamos ter muitas pessoas a trabalhar de casa. Por exemplo, se tiver um gabinete, poderá ter efetivamente diversas pessoas a trabalhar de casa, e se utilizarem outros métodos, como por exemplo uma ligação direta do laptop onde se encontram a trabalhar para o software de contabilidade que se encontra no servidor do vosso gabinete, poderão ter um problema de velocidade da internet e isso deve-se evitar ao máximo. Portanto, as sessões remotas, o chamado Terminal Services, portanto, o protocolo RDP, são todos termos que provavelmente vai ouvir o seu informático dizer, desde que haja segurança, é aconselhável, é absolutamente aconselhável fazer este tipo de acesso. Portanto, sessões remotas é o mais importante. Sempre alterar a palavra passe para uma palavra passe que seja extremamente complexa. Se tiver a possibilidade de ter VPNs para dentro do seu gabinete, então façam. Há métodos sem utilização de uma VPN. Normalmente, se não tiver a possibilidade com os métodos atuais de ter uma VPN, terá que comprar o equipamento, que normalmente não é muito dispendioso. Estamos a falar, se calhar, de 280 a 300 euros no máximo, mas que permitirá, efetivamente, ter estas ligações mais seguras. No caso de não ter a possibilidade de o fazer, normalmente os routers de internet dos fornecedores permitem, efetivamente, fazer este tipo de acesso, porém, tenham cuidado com segurança. As passwords devem ser absolutamente e totalmente seguras. Normalmente fala-se de no mínimo 8 caracteres, no mínimo 12 caracteres, maiúsculas, minúsculas. Usem, não passwords, mas frases. Usem frases para pôr as passwords a funcionar. Cuidado, porque andam aí uma série de ataques de ransomware e neste momento em que toda a gente vai estar a trabalhar de casa, cada vez mais vai haver este tipo de ataques. Falem com os vossos informáticos, falem com as pessoas que vos aconselham para ver qual é que é o melhor método. Do ponto de vista de comunicação, a maioria da comunicação feita hoje em dia já é feita com os vossos clientes e com os vossos colaboradores através de e-mail. Portanto, o e-mail é uma ferramenta que toda a gente conhece e muitos de nós já têm acesso a partir do seu telemóvel, a partir do seu computador de casa. Portanto, não há muito a dizer em relação à questão do e-mail.
É extremamente importante, de qualquer forma, salientar que, caso não tenha acesso ao seu e-mail a partir do computador de casa, deverá sempre refazer-se exatamente àquilo que falámos antes, ou seja, utilizar o e-mail no computador que se encontra no seu escritório também para salvaguardar alguma largura de banda. Tudo aquilo que diz respeito à comunicação através de e-mail e através de fotografias, por exemplo, trocadas por e-mail, deverá ser descomplicado. Tentem manter sempre esta mentalidade mais aberta de que isto é algo de passageiro, obviamente, e caso sejam necessários documentos realmente físicos, muitas vezes para poderem fazer o vosso trabalho do dia-a-dia não necessitam de ter o documento convosco. Tentem minimizar a entrega de documentos, tentem fazer, por exemplo, algo de quarentena a nível de documentos e utilizem efetivamente scans, fotografias. Não apenas por e-mail, mas também, por exemplo, através de outras ferramentas de comunicação, como WhatsApps e outras tantas que andam por aí, Google Duo, Skype e por aí adiante. Todas estas comunicações são válidas para podermos dar continuidade ao nosso trabalho do dia-a-dia. Portanto, aproveitem-nas ao máximo. Se necessitarem de ter acesso efetivamente ao vosso computador em casa, ao vosso e-mail, então, mais uma vez, falem com o vosso informático de serviço, a empresa que vos dá apoio, e eles certamente que irão ajudar a fazer todas as definições de que necessitam. Para terminar, talvez uma das coisas mais interessantes e das oportunidades mais interessantes que infelizmente, este vírus nos vai trazer é precisamente a questão das reuniões presenciais. As reuniões presenciais devem ser evitadas ao máximo e para isso, para poder compensar as reuniões presenciais, temos diversas ferramentas e diversos tipos de software que nos permite estar de uma forma quase presencial, até efetuando, por exemplo, partilhas de ecrãs. Estes softwares, estas ferramentas vão desde o Skype, subejamente conhecido Skype, Google Duo, por exemplo, ou então o menos conhecido, mas extremamente eficiente, Teams. Estas ferramentas permitem-nos, por um lado, fazer chamadas ou videochamadas para uma, duas ou diversas pessoas e permite-nos, sobretudo, fazer partilhas de ecrãs e fazer com que se torne cada vez mais eficiente também a partilha da informação. Há algo que eu costumo dizer é que ao implementar estas ferramentas, muitas vezes, algumas pessoas me dizem que estamos a falar menos, mas a verdade é que estamos a comunicar mais. A verdade é que quando implementamos este tipo de ferramentas, somos extremamente objetivos naquilo que queremos passar e somos extremamente eficientes na informação que queremos passar. Portanto, aconselho vivamente a utilizarem ferramentas do tipo Skype, tipo Teams, tipo Google Duo. São todas ferramentas muito simples de utilizar, tanto para os vossos colaboradores como para os vossos clientes. Uma conta de Skype é muito simples de fazer, basta termos uma conta de Outlook, Hotmail ou outras contas do universo Microsoft. A partir daí podemos partilhar os nossos contactos com os nossos clientes ou os nossos colaboradores e fazermos as chamadas efetivamente em conjunto. O Google Duo funciona de uma forma bastante parecida, portanto, a única coisa que necessitamos de ter é uma conta de Gmail, uma conta da Google, e associado também a um contacto ou um número de telefone, podemos também partilhar o ecrã. O Microsoft Teams é, sem dúvida, a ferramenta mais flexível para este tipo de trabalho. É a ferramenta que permite ter um maior número de pessoas ligadas em simultâneo, em videoconferência, em conferência, partilhando ecrãs e mesmo partilhando ficheiros. Se tiver uma organização de Office 365, ou seja, diversas contas de Office 365, mesmo que sejam apenas contas de caixa postal, não necessariamente com o Office incluído, o Teams é gratuito. E podem utilizá-lo para partilhar documentos entre os vossos colaboradores. Para com os clientes é também bastante simples. Basta criar uma reunião dentro do vosso Outlook, adicionar os dados de reunião de Teams, há de haver um botão na vossa reunião que diz adicionar Teams e a partir daí os vossos clientes podem se juntar pela versão web ou mesmo por um número de telefone. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Espero que vos sirva para falarem sobretudo com os vossos informáticos e conseguirem as melhores soluções para poderem trabalhar remotamente. Muito sucintamente, sessões remotas para dentro da vossa rede interna, portanto, do vosso gabinete,
Do ponto de vista de comunicação de e-mail, se tiverem o e-mail perto de vocês, em casa, é extremamente importante, sem dúvida. E do ponto de vista de comunicações, Skype, Google Duo, Teams, flexibilizem, desformalizem e tentem ao máximo isolar-se sem estar isolados, sem estar completamente desligados do mundo. Sejam criativos também, é extremamente importante nesta altura pensarmos muito fora da caixa. Qualquer dúvida que seja necessária ou esclarecer, também estarei por aqui. Vamos pôr o meu correio eletrónico no final deste vídeo, portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e obrigado à Ordem por me ter convidado para este vídeo.